Boa noite, professora. Meu nome é Ocimar Paranho Santana, sou aluno da T6 e estou cursando essa matéria, a parte prática, juntamente com a T4, pois no período passado coincidiu com outras matérias, só fiz a parte teórica. Pois bem, segundo o Eluan, é para quem fazer a parte prática apenas fazer o vídeo, né, que era o caso clínico número 3. O caso é o seguinte: hoje é a visita do quinto dia do RN Anthony. O pré-natal foi de risco habitual, sem nenhuma complicação. Ao examinar Anthony, você percebe que ele está com icterícia na face, pescoço e tórax. Entretanto, ele está acordado, ativo e hidratado, com sinais vitais adequados para a idade, sem febre. Responda as questões abaixo. Letra A. Para avaliar melhor o quadro de icterícia, quais perguntas você fará à mãe de Anthony? Justifique. Primeiramente, como o caso clínico ele não ofereceu muitos, né, dados em relação ao nascimento, como peso, altura, comprimento, etc., eu solicitaria a carteirinha do recém-nascido, né, da criança, para verificar alguns dados. E aí, depois de verificar alguns dados da carteirinha, sim, aí eu faria a pergunta para a mãe o seguinte: qual foi a idade gestacional, né, com quantas semanas, com quantos meses a criança nasceu, se foi parto prematuro, se foi parto cesárea, se foi parto normal, se houve, né, alguma. Que fala que não houve complicações, né? Há quanto tempo que ela percebeu essas manchas, né, essa marca amarelada na cabeça, no pescoço da criança, se ela está tendo alguma dificuldade para amamentar a criança, se tem, que tipo de dificuldades, né, que ela está encontrando, se ela percebeu algumas diferenças na coloração das fezes, da urina, né, cheiro, para ela descrever, né, se sim, é para a mãe descrever quais são esses achados, se ela se ela ingeriu ultimamente algum tipo de alimento que fez mal para a mãe, né? Que tipo de alimento? Se ela deu algum outro alimento além do leite materno para a criança, né? Porque nessa idade o leite seria o, a fonte de alimentação exclusiva da criança, né? Então, tem pessoas, né, que talvez deixar e tal, que não pode. Então, a gente procuraria saber também a respeito disso aí. Se ela tem outros filhos, né, quantos, se teve algum filho que apresentou alguns sintomas, como o do Anthony, né, se teve icterícia, se não teve, se essa criança, se teve, precisou de ficar internado, né, ou se precisou de fazer fototerapia, né, qual foi a idade que apareceu, se a mãe tem alguma doença, principalmente diabetes, né, que isso tem que ser levado em consideração, se a criança está tendo problemas no sono, se ela percebeu alguma agitação anormal, né, do recém-nascido, né, verificaria também o peso, né, porque como aqui fala que ele está ativo, acorado, hidratado, né, mas se ele perdeu o peso desde do nascimento até agora, tem a perda normal de peso, mas de repente poderia ser uma perda anormal, então isso aí teria que ser verificado. Pois bem, a pergunta B. Segundo o estudo das zonas de Cramer, qual é o nível sérico aproximado de bilirrubina indireta conforme as áreas corporais ictéricas de Anthony? Pois bem, como aqui na imagem aparece, né, cabeça, pescoço e tórax, pela zona de Cramer, isso é classificado como 2. E 2 seria mais ou menos 9, né? 9 miligramas por decilitro de sangue. Então, ou seja, ele estaria dentro de um quadro, né, que geralmente acomete crianças, e que dentro desse quadro aí seria um quadro explicar para a mãe, né, que icterícia neonatal não é uma coisa normal, né, que isso geralmente acontece, e que esse quadro dele aí é um quadro que está dentro dos parâmetros esperados para criança que apresenta icterícia. Letra C. Será necessário pedir exame de bilirrubinas para Anthony nessa fase? Não. Como eu falei na pergunta anterior,
como ele está dentro de um quadro que está dentro do, né, assim, do esperado para criança que tem icterícia, né, que está dentro da zona de até 2 de Kramer, então não há necessidade de solicitar bilirrubina sérica, né, indireta ali para saber, né, assim, lógico, eu iria fazer um exame físico da criança, tipo um digito pressão, né, na testa, no narizinho da criança, para avaliar. Não é essa, é, digamos, né, entre aspas, só no visual, não dá para ter certeza sobre o quadro ictérico da criança. Mas como ela está aparecendo apenas ainda, né, no pescoço, no pescoço e no tórax, não há necessidade de solicitar exames complementares no momento. Talvez se o quadro persistisse, né, numa próxima consulta, sim, poderia solicitar. Letra D. Anthony vai precisar de fototerapia nessa fase da icterícia? Justifique. Não. É como eu disse na resposta anterior. Ele tá dentro de um quadro não, digamos, grave, né? E é um quadro considerado fisiológico, né? Essa icterícia dele. Então não há necessidade de fazer um tratamento de fototerapia, né? Que geralmente é aconselhado quando a bilirrubina indireta, né, a sérica, ela aparece mais de 12 miligramas por decilitro. Pelo que aparece aqui da criança, provavelmente ele está em torno de 9, então não há necessidade da fototerapia. Letra E. Você vai encaminhar Anthony para a UPA? Justifique. Não. Para encaminhar a criança para um especialista, teria que ter um quadro mais grave de icterícia, né? No caso dele, como é uma icterícia fisiológica, dá para acompanhar apenas clínico, né? Fazer um acompanhamento clínico, não precisa fazer um acompanhamento com especialista, né? Lógico, no exame da criança, físico da criança, ia palpar fígado, fazer essas outras avaliações para tentar achar, assim, fechar esse diagnóstico, né? Que seja que, assim, para ter mais fidelidade, né? Nos achados, para ser uma icterícia fisiológica. Mas a princípio, não. Não encaminharia, né, até a próxima consulta para fazer um encaminhamento assim com um especialista ainda. Eu acho que não seria o momento ainda, por enquanto. Você fará alguma avaliação física na mãe de Anthony? Não, acho que não há necessidade, né? Não vejo motivo de fazer um exame físico na mãe. Eu poderia solicitar, por exemplo, a dosagem, né, para saber um exame de sangue, para saber o fator RH, né, o fator BO da mãe e RH, para saber a tipagem sanguínea e o fator RH da mãe. E também da criança, né, para saber se não há incompatibilidade do fator RH. Pergunta G. Quais orientações você dará à mãe de Anthony para melhorar a icterícia? Pois bem, nesse caso, né, há uma suspeita que poderia ser sobre o aleitamento materno. Né, talvez seja, geralmente, né, os casos de icterícia acontecem com aleitamento insuficiente. Talvez a mãe não esteja amamentando direito, talvez a criança não está tendo uma pegada ideal, né, uma pegada certa, né, durante a mamada. Isso pode prejudicar, a mãe acha que está amamentando a criança, mas na verdade esse leite está sendo insuficiente. E explicar para a mãe que se mais a criança ingerir o leite, né, o leite materno, e ela mais defecar, essa bilirrubina será excretada junto, né, junto com as fezes, e o quadro clínico da criança provavelmente ia progredir para uma melhora mais rápido. H. Você vai agendar consulta de avaliação na unidade de saúde? Se sim, daqui a quantos dias? Olha, provavelmente daqui a uma semana, né? Como a criança tem 5 dias, mais 7 dias daria 12 dias. Por quê? Se essa icterícia não desaparecer após 2 semanas, já deverá ser feito um acompanhamento mais detalhado, né? Porque geralmente o pico da icterícia fisiológica é entre
3 a 5 dias, que é o caso do Anthony. Então, mais uma semana, né, é lógico explicar para a mãe se esse quadro se evoluir, né, além dessas marcas que está aparecendo no pescoço, na cabeça e no tórax, ela poderia procurar a unidade básica de saúde antes, né, desses 7 dias. Mas seria mais ou menos, né, daqui a uma semana. É isso aí, professora. Obrigado.